Boa noite. Boa noite. Boa noite. Queca, vamos? Tá sem som. Óbvio, né? Não abri o microfone. Sejam todos muito bem-vindos a essa atividade de hoje. Nós, antes de iniciarmos a palestra, gostaríamos de compartilhar algumas informações com todos. Enquanto isso, pediria a todos que, se possível, deixassem seus microfones desligados. Nossa palestra de hoje tem um tempo previsto de 1h20. Para que todos tenhamos uma boa participação, pedimos que prestem atenção em seus aplicativos para quem está no celular ou no notebook, que além dos ícones, né, de microfone e de vídeo, que podem ser clicados para acionar ou desligar, ao lado esquerdo, no inferior, nós temos mais uns botões onde podem ser acionados o ícone de bate-papo, para quem não está acostumado com o aplicativo do Zoom, que poderá ser utilizado no final da palestra. Durante a palestra, pedimos realmente para que todos, se possível, mantenham seus microfones fechados para uma boa apresentação do nosso palestrante. E caso seu microfone for aberto após a palestra, por favor, sejam rápidos em seus comentários e falem apenas assuntos pertinentes ao tema do dia e que façam agradecimentos por escrito no chat. E enviaremos posteriormente ao palestrante ou, se possível, na própria apresentação do dia de hoje. O que é importante saber nas nossas palestras? Essa atividade ela está sendo gravada para fins de registros do arquivo da MORC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam ceder seus direitos de imagem. Caso os presentes não queiram ter sua imagem exposta, podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de suas privacidades. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e à pesquisa do palestrante, e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e respostas. Desta forma, pedimos para que utilizem o chat para deixar os seus comentários. A missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz Amorque. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e proporcionar a seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mister, a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além de um aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. Sendo assim, a aplicação desses ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva para isso. Desejo uma ótima palestra e passo a palavra à nossa soro Liliane para dar continuidade às atividades.
Boa noite, amigos, fratres, sorores. Boa noite a todos que pela primeira vez estão participando conosco e a todos que vêm acompanhando semanalmente as atividades da loja Rosa Cruz Campinas Amorque. Nós, Rosa Cruzes, iniciamos sempre nossas atividades com uma invocação. Preparemo-nos. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, neste momento e sempre, proteja-nos e conceda-nos tuas bênçãos. Faz de cada um de nós um instrumento da tua paz e da tua luz, a fim de que possamos ser agentes do bem a toda a humanidade. Que assim seja. A palestra de hoje apresenta o tema O Tratado da Reintegração dos Seres, Princípios Básicos, e será proferida pelo Frater Wagner Souza Ramos. Como dizia Orígenes, há 3 níveis de leitura de um texto bíblico: o literal, o moral e o espiritual. Embora o Tratado da Reintegração não seja propriamente um texto bíblico, ele mantém estas mesmas características, portanto, cada leitor deve procurar em sua compreensão a sua verdade. Para formar em sua própria conclusão, o que iremos tentar fazer esta noite é apresentar o tratado em 15 partes conceitos, que caminham sequencialmente ao enredo apresentado por Pasquale. Frater Wagner Souza Ramos é economista e pós-graduado em gerência corporativa. Membro da Ordem Rosa Cruz Amorque desde 1980. Membro fundador da primeira pitada matinista de Campinas, Tom. Superior incógnito pela Tom, OMB, OML, e membro de honra da loja Luz Invisível, fundada por Dário Veloso, com carta patente da Ordem Martinista de Papos. Grau 33 na maçonaria, grande chanceler nacional da Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, fundada por Saint-Germain, Saint-Martin e Jean-Baptiste Villemont. Boa noite, Frater Wagner. Podemos dar início à palestra. Boa noite, fratras e sorores. É uma honra e um privilégio estar mais uma vez com todos nessa noite. E eu gostaria de dedicar essa palestra ao aniversariante. Se o PowerPoint funcionar, ótimo. Ao aniversariante dessa semana, que foi Lúculo de Saint-Martin, e se ele estivesse vivo, ele estaria completando 278 anos. Saint-Martin nasceu em 18 de janeiro de 1743. Para quem gosta de estudar a numerologia, a redução teosófica de 2 mais 7 mais 8 é igual a 8. Eu imaginei, porque... que representa o número do retificador. Vai assistir, mas não vai ouvir. A primeira pergunta que se deve fazer é: por que um texto escrito há quase 300 anos se faz importante nos dias de hoje? E a resposta, bem simplista e digital, se dá
pelo que ela representa hoje em dia e pelo que ela representou há alguns séculos atrás. O Tratado da Reintegração dos Seres é um livro que, minimamente, é a base primordial de duas ordens maçônicas, a Ordem dos Cavaleiros Elucon do Universo e a Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, também conhecido como Rito Escocês Retificado. Além disso, a base de todas as ordens martinistas é justamente o Tratado da Reintegração dos Seres. Certamente, nós não estaríamos aqui essa noite discutindo sobre esse tema se esse livro não fosse importante e fundamental. A questão é que o tratado ele pode ser interpretado de maneiras diferentes. Ele pode ser tratado de níveis diferentes. Então, cada pesquisador acaba desenvolvendo e acaba dando por versão final a sua própria visão do que é o tratado. Eu acho essa visão um pouco perigosa, porque quando um palestrante fala da interpretação dele do tratado, ele já está direcionando o tratado para os conceitos que ele tem como verdade. E esses conceitos podem não ser, na verdade, verdade para quem esteja estudando o tratado. Por isso, eu acho mais importante, como se trata de uma obra bastante difícil e bastante sofisticada, estabelecer alguns conceitos, discutir alguns temas que são intrínsecos à obra. O objetivo disso é fazer com que, de posse desses conceitos, o leitor possa buscar e possa ter para si a sua própria interpretação do que é o tratado. O tema que Martini de Pasquali abordou não é praticamente um tema que foi inventado por ele, foi criado por ele. O tema abordado, ele já era abordado lá em Orígenes, no começo do cristianismo primitivo. O que Martini de Pasquali fez foi dar a ele uma roupagem, uma sequência lógica, mas todos confirmam que não é uma obra acabada. E aí, por não ser uma obra acabada, eu pressuponho, e essa pressuposição é minha, de que Pasquali gostaria que o final desse livro fosse dado para cada um dos leitores. Bom, nós vamos desenvolver o tratado, ou pelo menos tentar desenvolver o tratado, na visão de 15 chaves que são primordiais, que são os conceitos que são apresentados no tratado e que, da maneira com que serão apresentados, vem na mesma sequência de que os assuntos são objeto no livro de Pasquali. Então, nós vamos discutir o que é o primeiro mundo, o que é o segundo mundo, o que é a causa primeira e a causa segunda, de onde vieram os seres emanados, as dominações, a queda, Adão como homem primordial, a perturbação de Adão, de onde veio o mau intelecto e o bom intelecto, os dedos da mão, a hierarquia, a queda da hierarquia de Adão, porque o Criador permitiu o erro de Adão, o Adão pensante e o Adão pensativo, o pedido de perdão, as 3 operações do intermediário divino, e se houver tempo, nós vamos fazer aqui um resumo final. Como introdução e como constatação da complexidade da obra de Pasquali, eu gostaria de deixar aqui algumas palavras que foram escritas por Luc-Claude Saint-Martin. Pasquali era um homem extraordinário,
mas era o único que eu não conseguia entender. Então, se Saint Martin, que foi o secretário de Pasquali, que foi um dos mais próximos discípulos do mestre, foi talvez aquele que conseguiu melhores resultados nas práticas teúrgicas apresentadas e difundidas por Pasquali. Se esse homem achava que não conseguia entender perfeitamente Pasquali, eu acho um pouco difícil que a maioria das pessoas o consiga. Mas, enfim, serve como alerta. A obra de Pasquali não é uma obra para ser lida uma única vez. Jean-Baptiste Villemot já alertou isso em suas linhas a um de seus discípulos. Se você lê o livro e não conseguir entender, você deve guardar esse livro por 10 anos e depois de 10 anos tentar lê-lo novamente. Se você conseguir compreendê-lo nessa segunda leitura, você deve guardá-lo e lê-lo novamente uma terceira, uma quarta, uma quinta e uma sexta vez. Vamos lá. O primeiro mundo e o segundo mundo. Na primeira linha do Gênesis hebraico, nós lemos o seguinte: Bereshit bara Elohim e Hashamayim ve'ad haretz. Isso é, no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas de qual princípio nós estamos falando? Essa é a primeira dúvida que aparece quando começamos a ler o tratado, logo na primeira linha. Cabalisticamente falando, e eu digo cabalisticamente, mas eu lembro aos fratres e às sorores e aos irmãos e às irmãs, que lá no século XV, o conde e filósofo Pico della Mirandola desenvolveu o estudo da cabala sobre a ótica cristã, e que mais tarde, Athanasius Kircher aprofundou essa cabala cristã, isso já no século XVII. Então, citar a cabala e a árvore da vida dentro do contexto cristão não é nenhuma heresia. Pois bem, vamos lá então retomar. Como poderia um texto hebraico tão importante começar com a letra B e não com a letra A? Esta é a primeira chave que deve ser desvendada, porque ela é fundamental e muito importante. Isso se deve à referência que aqui é dada, não ao primeiro mundo da Cabala, o Azimuth, e sim ao segundo mundo da Cabala, Briá. Porque é neste segundo mundo, Briá, que o tempo começa a ser contado. O primeiro mundo é sem começo e sem fim. Ele não pode ser compreendido pela matéria, dado que a sua complexidade ela é de tal tamanho que ela pode ser chamada, num termo gnóstico, de incognoscível. Essa mesma ideia é apresentada por Orígenes em seus escritos, porque ele afirmava o seguinte: Deus não pode ser entendido como corpo, mas como uma realidade transcendental, apenas passível de ser palidamente entendida como realidade intelectual e espiritual. Deus, na sua realidade, é incompreensível e inescrutável. Com efeito, podemos pensar e compreender humanamente qualquer coisa sobre Deus, mas devemos também saber que ele é amplamente superior a tudo aquilo que dele pensamos. Cabalisticamente, podemos visualizar essa chave da seguinte forma. Nós temos, então, nessa representação da árvore da vida, o mundo divino, que é essa parte da árvore da vida chamada de incognoscível. Nós temos o mundo espiritual, o mundo da formação e o mundo da manifestação. Essa árvore da vida é mais ou menos dividida dessa forma dentro da visão cristã. Daí entendemos que o tratado começa da seguinte forma: antes do tempo, emanou Deus seres espirituais para sua glória na imensidão divina. Esses seres deveriam exercer um culto que a divindade lhes fixara em leis.
Vamos tentar dar uma traduzida nisso aí que nós falamos. No mundo divino, Deus emanou seres espirituais. E esses seres espirituais representam o segundo mundo, para praticarem um culto, ou seja, um trabalho divino, segundo as suas leis divinas. No Gênesis, nós temos, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, antes de começar a contagem do tempo, Deus criou o céu e criou a terra. Primeiro um, depois o outro. Sendo que o céu nada mais é o que graficamente Pasquali representou como sendo a imensidão celeste, em seu chamado quadro natural. Então, vocês têm aí a seta amarela apontando para o gráfico que Pasquali apresenta em seu tratado, o que sendo a imensidão terrestre. Ele também demonstrou, no mesmo quadro, que é esse que eu estou apresentando para vocês, onde estaria localizado a Terra. É lógico que Pasquali não quis dar um sentido literal para a palavra Terra. Ok? Continuando, ainda no primeiro parágrafo do tratado, Pasquali diz que esses seres criados deveriam exercer um culto que a divindade lhes fixara em leis, preceitos e mandamentos eternos. Eles eram, pois, livres e distintos do Criador, e não se pode recusar-lhes o livre-arbítrio, com o qual foram emanados, sem destruir-lhes a faculdade, a propriedade e a virtude espiritual e pessoal que lhes eram necessários para operar com precisão nos limites em que deveriam exercer os seus domínios. Podemos entender, portanto, que os seres espirituais, possuidores de livre-arbítrio, foram emanados para executar um projeto, um plano divino, tendo como base as leis, e essas leis são eternas, porém, dentro dos limites estabelecidos pelo Criador. Podemos entender, portanto, que os seres espirituais, e eu ressalto, seres espirituais possuidores de livre-arbítrio, foram emanados para executar um projeto, um plano que, repetindo, tem como base as leis que são eternas. E aí nós temos o conceito de causa primeira e causa segunda. O que é causa primeira e causa segunda? Pasquali fala constantemente nesses dois conceitos. E eles são muito importantes, porque sem esse conceito muito bem firmado na sua cabeça, na sua memória, lá na frente você começa a não entender muito do que ele está se referindo, porque ele começa a falar constantemente em causa primeira e em causa segunda, e esses conceitos têm que estar bem amarrados. Segundo ele, o poder de emanar seres espirituais cabe única e exclusivamente ao Criador. Ao Criador e a mais ninguém. Essa é a causa primeira. Esse é o conceito que também, algumas vezes, pode ser apresentado como a obra original. Então, o que é a causa primeira? É o poder de emanar seres espirituais. Quem é o único capaz de gerar seres espirituais? Só o Criador. Então, a causa primeira, ela é prerrogativa exclusiva
do Criador. Já os espíritos emanados é a causa segunda. Esses seres emanados irão realizar a obra estabelecida na causa primeira. Então, o Criador emite os seres espirituais para que esses seres espirituais possam trabalhar exclusivamente nas causas segundas ou na causa segunda. Vou dar um exemplo. Uma causa primeira de uma construção são os seus projetos arquitetônicos. Então, a casa, ela vai ter esse aspecto, ele vai ter X metros quadrados, ele vai ter X quartos, tantos banheiros, uma sala, garagem. Esse é a causa primeira. A causa segunda são como esse projeto arquitetônico, que foi estabelecido lá pelo Criador, será realizado. Então, compete à causa segunda, aos seres emanados, escolher, por exemplo, vai ser feito em tijolo, vai ser feito em concreto, vai ser feito de estrutura pré-fabricada, vai ser feito de estrutura de aço. Isso são causas segundas. O que a causa segunda não pode fazer é passar de 3 para 4 quartos. Isso ele não pode fazer. Por quê? Porque lá no projeto original estava estabelecido que a casa teria 3 quartos. Isso é a obra original. Ele pode também, a causa segunda, ele pode mudar o acabamento. Vou fazer tudo de granito, vou fazer tudo de tijolo exposto. Isso ele pode fazer. O que ele não pode fazer é mudar aquilo que é o tamanho da construção ou, efetivamente, o desenho arquitetônico dela. Mas de onde vieram, então, esses chamados seres emanados? No segundo parágrafo do tratado, Pasquali faz uma pergunta e ele mesmo faz a resposta a essa pergunta. Pergunta-se, diz Pasquali, o que eram estes primeiros seres antes da sua emanação divina? Eles existiam ou não existiam? E aí ele já responde. Existiam no seio da divindade, mas sem distinção de ação, de pensamento e de entendimento particular. Ou seja, eles existiam, mas ainda não haviam sido contratados para realizar as causas segundas. Na sequência, diz Pasquali, não podiam nem agir, nem sentir, senão pela vontade do seu superior, que os continha e no qual tudo animava. Uma explicação um pouco mais sólida vem a seguir. Deus não seria o Pai e o Senhor de todas as coisas se não tivesse inata em si uma fonte inesgotável de seres que emana de sua própria vontade. Vamos seguindo. O que vem a ser as dominações, em que é citado diversas vezes por Pasquali. As dominações apresentam um conjunto dos trabalhadores da obra, sendo que os espíritos superiores são em número de 10, e também são chamados de entidades sefiróticas na Cabala. Os espíritos maiores são em número de 8, são os meios de ligação entre o Criador e os seus subalternos. Há os espíritos inferiores, que são os que garantem a própria existência da matéria, e os menores, que são os que garantem a edificação do mundo material. Quem é martinista já está cansado de saber que o 4 é o número da matéria. E esse conceito de 4 como sendo o número da matéria vem justamente do Tratado da Reintegração dos Seres.
Em seguida, Pasquali apresenta o conceito da queda. Segundo Pasquali, os primeiros espíritos insurgentes propiciaram a queda de sua condição divina. E aí enumera os seguintes motivos. Primeiro, por terem desejado condenar a eternidade divina nas suas operações de criação. Segundo, por terem desejado confinar a suprapotência divina nessas criações. Terceiro, por terem pretendido serem criadores de causas terceiras e quartas, que sabiam ser inatas à obra original, sem o consentimento do Criador. Aqui nós temos o que nós podemos chamar de princípio do bem e do mal. Porque toda má vontade concedida pelo Espírito é sempre criminosa perante o Criador, mesmo quando ela não se realiza. O Criador, em sua infinita sabedoria, não interferiu nesses acontecimentos. Primeiro, por causa do livre-arbítrio com que esses primeiros seres foram dotados. Segundo, porque ele não interferia nas causas secundárias e no livre-arbítrio dos seres secundários, ou seja, nas consequências dos seus atos. Onde pode-se deduzir que o mal não veio diretamente de Deus, mas sim do mau pensamento dos primeiros seres emanados. Pasquali avança em seu tratado falando sobre o homem primordial. E Pasquali ele dá nome a um dos seres ambiciosos. Ele afirma que Adão, no seu primeiro estado de glória, era o verdadeiro opositor do Criador. Mas, sendo um espírito puro, lia como um livro aberto os pensamentos e as operações divinas. O próprio Criador fê-lo conhecer os três princípios que compunham o ambiente da obra. O universo, com uma circunferência que contém o geral e o particular. A Terra, parte geral da qual emanam os alimentos necessários ao particular. E o particular, composto de todos os habitantes dos corpos celestes e terrestres. Então, Adão, sendo um espírito puro, como nós já afirmamos e como Pasquali afirma, em estado de glória, lia, quando autorizado, os pensamentos e as operações de criação divina. E o Criador, quando assim desejava, fazia ele conceber também os três princípios que constituíam todo o universo. E ele dizia: impõe-te a todos os animais ativos e passivos, e eles obedecerão. Adão obedeceu e viu quão grande era seu poder sobre o particular, desde a superfície da terra, o seu centro, até o centro celeste, chamado de céu de Saturno. Depois o Criador lhe disse: impõe-te ao geral ou à terra, e ela te obedecerá. E Adão viu como era grande o seu poder sobre o geral. Após, disse ainda o Criador à sua criatura: impõe-te a todo o universo criado, e todos os seus habitantes te obedecerão. E Adão aprendeu a conhecer a criação universal. Nós temos que notar aqui que o primeiro Adão recebe essa lei, depois o preceito e, finalmente, o mandamento. Lei, preceito e depois ele recebe o mandamento. Tendo assim agido e
manifestado sua vontade com forma do Criador. Ele recebeu uma vibração através de um nome. O nome era Deus na Terra Universal, ou Homem-Deus da Terra Universal, pois ele devia produzir de si mesmo uma posteridade do Criador. E, obviamente, nós não estamos tratando aqui de uma posteridade carnal. O Criador, dotando o homem com a virtude, a força e o poder dele, deixou ao seu livre-arbítrio na condição de conformar sua vontade própria à do Criador. Ou seja, deu a Adão uma oportunidade de exercer a sua vontade. Adão refletiu sobre seu grande poder manifestado nos 3 princípios que constituía o universo e considerou seu trabalho tão grande como o do Criador, sem, no entanto, conseguir aprofundar perfeitamente por si próprio essas 3 primeiras ações, nem as do Criador. Mas as suas reflexões sobre o seu poder divino, na qual ele não podia ler sem o consentimento do Criador, começou a perturbá-lo. Essas reflexões, assim como querer ler o pensamento do Criador, não tardaram a chegar ao conhecimento dos outros espíritos insurgentes, que são chamados de perversos por Pasquali. Imediatamente surgiram diante de Adão um dos principais seres ou espíritos insurgentes na forma de um aparente corpo glorificado, né? Um corpo glorioso, capaz até de influenciar Adão. E aí Pasquali afirma o seguinte: os espíritos emanados, apenas para agir como causas segundas e de modo algum para exercer sua potência sobre as causas primeiras ou sobre a ação do próprio Criador, sabemos que, como agentes secundários que eles eram, deveriam zelar pela sua potência e pelas suas virtudes e pelas suas operações secundárias, e nunca procurar antecipar-se ao pensamento do Criador, querendo alterar os projetos e os planos originais que já haviam sido passados a eles no presente e no futuro. Adão, refletindo então sobre o seu poder, estando nesse estágio que nós podemos chamar de glorioso, começou a se perturbar por não conseguir ler o pensamento divino, como eu já afirmei, sem permissão. Tão logo surgiu tal pensamento, Adão apressou-se a pensar de uma maneira um pouco divergente daquele que esperava o Criador dele. Adão ficou, então, sem palavras. Adão ficou sem ação. E, numa emoção imensa, ele acabou mergulhado no êxtase que ele mesmo criara. E foi nesse estado de êxtase de Adão que o espírito surgente conseguiu influenciá-lo e induzi-lo a desobedecer os decretos estabelecidos pelo Criador. Pasquali afirma que, mesmo não tendo uma impressão muito lá boa desses espíritos insurgentes, Adão concordou em aceitar e aplicar a ciência da engenharia do espírito insurgente em lugar da ciência divina que o Criador concedeu para comandar todos os seres inferiores a si, entre os quais estavam incluídos os povos primeiros, os povos primitivos, que eram seres espirituais decaídos, que seriam influenciados por esse próprio Adão. Desta forma, Adão rejeitou inteiramente seu próprio pensamento divino, para usar a sugestão do espírito maligno. Adão não podia aspirar à ambição da criação de seres espirituais a partir de si próprio.
conforme a sugestão dada pelos espíritos insurgentes. Então, a chave dessa parte toda, e tudo que nós falamos até o momento, a chave disso tudo é o motivo da queda, especialmente da queda do homem, que vem a ser a ambição. A ambição de Adão, de querer executar além das suas potencialidades, de querer realizar além daquilo que lhe foi permitido, causou-lhe a queda. Então, a ambição é o motivo da queda. A próxima questão é: de onde vem o mal? O mau intelecto e o bom intelecto. Esta é uma questão importante dentro do tratado. O mal não é criado, mas sim engendrado pelo espírito insurgente. Seja o pensamento bom ou mal, pois a criação pertence ao Criador e não à criatura. Cabe ao homem aceitar o bom ou o mau pensamento. Segundo o quê? Segundo o seu livre-arbítrio. O engendramento do mal é ocasionado pela vontade má do espírito, ou seja, o mau pensamento, que espiritualmente Pasquali chama de mau intelecto. Bem como o engendramento do bom pensamento, que é chamado de bom intelecto. Assim, intelecto é como ele chama essa boa ou má influência, em que o homem poderá aceitar ou rejeitar, conforme a sua vontade, o seu livre-arbítrio, usando unicamente o quê? O seu livre-arbítrio. Pasquali também afirma que é possível verificar que os espíritos perversos, superiores pela primeira emanação ou criação, estão sujeitos ao homem. Dessa forma, não há distinção do domínio de Adão sobre o bom e o mau espírito, uma vez que o poder a ele conferido é enunciado destas palavras do Criador: criei tudo para ti, ordenas e serás atendido. Adão foi a última de todas as criaturas emanadas pelo Criador, sendo ele colocado no centro da obra universal, geral e particular. E revestia-se de um poder superior a de todos os seres emanados, e para o uso que o Criador lhe havia destinado. Os próprios anjos estavam sob seu poder e grande virtude. É por essa interpretação que diz que o homem ocupava um lugar, aliás, o Adão, né, o Adão Cadmon, ocupava um lugar de destaque na árvore da vida, pois ele era o intermediário entre o incognoscível e as demais hostes angelicais, porque ele era, de fato, superior a todos os seres angelicais. Na concepção do século XVIII, se o homem não tivesse cometido o erro de aceitar a sugestão do tentador, ele permaneceria em seu estado glorioso e mantido todos os poderes que o Criador lhe conferiu para exercer o seu livre-arbítrio no domínio sobre os espíritos insurgentes e confiá-los ainda mais em sua privação, se fosse necessário, para conter o mal. Então, se não houvesse a ambição, o nosso Adão Cadmon, que seria uma espécie de união de toda a parcela imortal que nós temos, ele ainda estaria no seu lugar de direito, no seu lugar como intermediário e tradutor das vontades do Criador. Pasquali, nesse momento, ele apresenta um conceito que eu acho que é muito interessante. Ele apresenta o conceito da mão, dos dedos da mão. Ele diz o seguinte: a ideia de bem e do mal, ela pode ser representada através dos 5 dedos da mão. E ele exemplifica da seguinte forma:
O dedo médio figura a alma. O dedo polegar, o espírito bom. O indicador, o intelecto bom, a influência dos bons espíritos. E os outros 2 dedos, o anular e o mínimo, figuram o espírito e o intelecto mau. É como está na figura que eu estou apresentando para vocês. A gente vê nessa figura, claramente, que o poder do homem era muito superior ao dos primeiros espíritos decaídos. Pois com os 2 dedos estavam submetidos a ele, os 2 dedos que vêm a ser a alma e o intelecto e o espírito, e ele podia, com essa união entre o polegar, o bom intelecto e a alma, anular os outros 2 dedos. Então, com esses 3 dedos apenas, o polegar, o bom intelecto e a alma, o homem conseguiria, por exemplo, ter o poder da tenaz, de agarrar alguma coisa. Não lhe faltaria os outros 2 dedos. Pasquali afirma, então, que Adão cometeu o erro de se aliar aos emanados insurgentes, e com isso provocou o que ele chamou de queda, ou seja, a mudança de status divino para uma condição inferior da matéria. Então ele tinha na mão, e ele podia escolher entre esses 3 dedos, e ele acabou escolhendo esses outros 3 dedos. Aqui. Esse é um conceito bastante interessante. É uma exemplificação bastante simples que Pasquali deu do que poderia se unir à alma do homem. O bom intelecto e o espírito, ou o mau intelecto e o mau espírito. Em seguida, Pasquali fala sobre a queda da hierarquia de Adão. Adão concebeu e agiu com o seu erro, o chamado paraíso, e misteriosamente chamada de terra acima de todos os sentidos. Esse lugar cheio de glória, que é representado pelo número 6, em uma circunferência de 6 círculos concêntricos, foi onde o Criador lançou o homem. É mais ou menos esse gráfico que vocês veem aí. Esses círculos representam o Adão em seus 6 pensamentos divinos. E um 7º círculo, junto com os outros 6. E esse 7º, mais os 6, anunciava o homem a união que ele fazia com o Espírito Criador em sua força, em seu sustento. Mas o Criador, apesar dos cuidados e precauções para proteger o homem de seus inimigos, o deixou ao livre-arbítrio. E este, o homem, acabou agindo por sua própria vontade, concebendo uma criação contrária às leis divinas. Adão tinha em si uma condição de criação e de uma posteridade de forma espiritual gloriosa, semelhante a ele. Uma forma que seria impassível e de natureza superior, superior a todas as formas elementares. Adão teria tido a glória dessas criações e se a sua vontade fosse a vontade do Criador. Se tivesse ele criado dentro e com a divindade. O Criador teria preenchido sua criação com um ser perfeito, como ele era Adão. O Criador Adão e Adão teriam feito uma mesma obra, por ter sido uma única vontade em ação. Qual seria? A vontade do Criador. E assim, Adão teria produzido uma geração em si mesmo com a divindade. Ou seja, teria sido o criador
de uma posteridade de Deus, de uma geração de homens divinos, em pureza e em perfeição. Mas, cometido o erro o erro da ambição, e, consequentemente, a queda, daquela forma que era gloriosa, o ser submetido na forma passiva da matéria, semelhante à sua própria criação, Adão viu que criara a sua própria prisão em seu ato de desobediência, confirmando-se mais estreitamente nas margens das trevas e na privação do contato direto nos níveis superiores. Mas por que o Criador permitiu esse erro de Adão? Pascoalil explica que o homem, sendo colocado pelo Criador para produzir e conduzir a bom termo a punição dos primeiros espíritos perversos, recebeu leis de ordem para fazer isso. Essas leis dadas ao homem e aquelas que eram inatas ao espírito mau eram para que ambos pudessem atuar conforme o seu pensamento e a sua vontade particular. Sendo o Criador um ser imutável nos seus decretos e dons espirituais, não podia suprimir a força e a ação das leis de ordem dada aos dois seres, aos primeiros homens, aos primeiros espíritos e ao homem. Assim, o Criador os deixou agir livremente, pois como ser de poder divino absoluto, ele não interferiu nas decisões e ações de ordem temporal, ou sequer impediu as ações provocadas por ambos. Face à sua imutabilidade. Punir o erro. No entanto, tendo o Criador dito que agiria em todas as criações que Adão fizesse em seu nome, não podia ele deixar de cumprir a promessa imutável que fizera de auxiliá-lo, ou, como nós chamamos de secundá-lo, em todas as circunstâncias necessárias. Foi com base nesta promessa que Adão manifestou todo o poder que lhe era inato em relação a todo o ser espiritual, fazendo com que o Criador viesse a coroar a sua obra, cumprindo, assim, sua promessa em favor da sua criação material. Assim, o Criador, por força de sua promessa e imutabilidade divina, agiu conforme o desejo de Adão, aceitando coroar a obra do erro. Então, Deus colocou na forma de matéria criada por Adão um ser como ele, sujeitando-o a uma prisão em trevas. Dessa forma, Adão tornou-se suscetível de ser pensativo e pensante. Ao ser precipitado em uma privação eterna ou limitada na matéria, foi depois de ter contemplado este ato de desobediência e sua consequente punição que Adão reconheceu e se arrependeu amargamente pelo tamanho do seu erro. Adão permitiu uma grande dor e ele sentiu uma grande dor ao perceber que iria dar origem
a primeira das épocas árduas que iria ocorrer à sua posteridade. Foi aí que Adão concebeu mais fortemente a grande consequência do seu erro, ou seja, pelo tumulto e agitação na obra e as diversas contendas que se passavam dentro dele ao ser encerrado em um corpo físico. Mas, ao reconhecer o seu grande erro, Adão pôs-se imediatamente a lamentar e sofrer a angústia pela sua falta cometida. E ele pediu perdão ao Criador pela sua ofensa. Confinou-se em seu exílio, e aí, entre lágrimas e gemidos, invocou o Criador divino através de uma oração. Aí eu vou abrir um pequeno comentário. Entre os caminhos, especialmente martinistas, aquele que Saint-Martin definiu como sendo especialmente dele foi o caminho da oração. Então, as ordens mais ligadas a Saint-Martin, não tanto a Martinite e Pasquali, são mais voltadas ao fundamento da oração. E esse sentimento vem justamente da maneira pela qual Adão, caído, reconheceu o seu erro e busca, através desse reconhecimento, através da oração, o seu caminho da reintegração. E o que é o caminho da reintegração? É a volta desse ser ao seu lugar de direito, ao seu lugar de destaque, ao seu lugar de intermediário entre o Criador e as demais hostes angelicais. Então, foi com uma oração que Adão foi o primeiro a dar um conhecimento exato à sua posteridade das diferentes virtudes, poderes e propriedades que estavam inatas ao Criador para que aprendesse como fora criado para combater pela maior glória do Criador. Obtendo Adão sua reconciliação espiritual com seu Criador, Adão foi agraciado com virtudes e poderes que possuía anteriormente para usá-los com sabedoria e com moderação. E não mais usar da sua vontade em favor dos espíritos revoltados. Ao cair arrependido, Adão, agora diretamente ligado ao trabalho braçal da obra, perdeu o contato direto que tinha com o Criador e com os espíritos superiores ou os espíritos emanados. Ele precisava solucionar suas dúvidas e para colher ordens precisas, ele precisava do auxílio de intermediários. Mas Adão caído estava realmente arrependido e merecia ser resgatado de uma posição tão insignificante. E então o Criador determinou que um de seus mais próximos emanados auxiliasse Adão em sua jornada de retorno ao mundo da criação, em seu lugar de origem. Adão precisava, então, ser resgatado. Adão precisava, então, obter o vislumbre de um caminho do retorno. Então foi mandado a ele, não um ser qualquer, mas o Criador enviou a ele o seu mais proeminente ser emanado. O Criador mandou a ele o seu próprio Filho. Nós estamos falando, para quem conhece martinismo, daquele que é Yeshua, Yod, He, Shin, Vav, He. Ou seja, Yahvé, o nome do Criador, acrescido do Shin, ou seja, o Deus encarnado.
este emanado, de extrema bondade, operou 3 vezes de forma concreta para que o seu trabalho de resgatar Adão, de resgatar a humanidade, fosse coroado de sucesso. No primeiro dia, ele baixou aos lugares da maior privação divina, vulgarmente chamado infernos, para livrar da servidão horrível que os menores marcados pelo selo da reconciliação. Trata-se verdadeiramente da primeira operação, pois ele surgiu entre os homens unicamente para operar, sem intermediários, a justiça divina diretamente contra os inimigos do Criador. A segunda operação foi a favor dos justos, chamados santos patriarcas, que pagam ainda tributos à justiça do Criador, não por terem levado uma vida criminosa, mas unicamente para purgarem a corrupção contraída na sua passagem pela forma de matéria em que caíram com a prevaricação de Adão, em lugar de terem habitado um corpo de glória incorruptível, segundo o que nos mostrou o Espírito emanado maior em sua ressurreição. E terceira operação do emanado maior faz alusão ao terceiro dia da sua sepultura. Ele se fez sobre 2 espécies de menores que se achavam mais ou menos confinados em privação divina. Assim, esta terceira operação foi divina em 2 substâncias, das quais uma visível aos mortais ordinários e outra invisível a estes mesmos mortais, dado que nenhuma matéria pode contemplar e conceber o espírito sem morrer, ou sem que o espírito negue e dissolva qualquer forma de matéria. Chegamos, por fim, a essa pequena apresentação, que nós podemos chamar de chaves ou de cosmologia de Martinez de Pasquali e seu tratado, para fechar essa noite com o que eu chamo de um breve resumo final, que é mais ou menos o que se trata dentro do livro de Pasquali. Esse resumo é o seguinte: os primeiros seres, os primeiros espíritos emanados pelo Criador caíram por um desejo de vontade própria. Adão cometeu esse erro, provocando também sua queda por um ato de vontade própria, ou seja, pelo seu livre-arbítrio. Essa teoria encontra respaldo nas afirmações de Santo Irineu de Lyon, que afirmava, nos primeiros séculos cristãos, que o homem não é perfeito e, assim, está propenso a ir contra a sua natureza e optar livremente por decair, sem, contudo, que tal faça destruir a sua natureza. Para Irineu, o livre-arbítrio que torna o homem semelhante a Deus, e é esse livre-arbítrio que o aproxima de Deus. Deste modo, sendo todo homem livre em seus atos, esse mesmo homem é igualmente responsável pelos mesmos. A influência que Adão sofreu dos espíritos decaídos é a mesma que sofremos ainda hoje, dia a dia, cabendo ao homem aceitá-las e usá-las por sua exclusiva vontade, sendo pensativo por receber e considerar influências, e pensante ao decidir e colocar em ação a sua própria concepção. Então, temos que, se a influência é boa, vem de um intelecto
bom, se é positiva e se ela é divina. E se a influência é má, ela vem de um intelecto mal, ela é negativa, ela é maléfica. Um quarto pensamento, que o mal não tem origem e não vem de Deus, mas da vontade má da criatura colocada em ação. Uma quinta proposta, que toda ação boa ou má é resultado de um pensamento concebido e manifestado por um ato de vontade da criatura. Que o pensamento é o desejo que aciona e impulsiona a vontade, criadora por sua natureza divina. Enfim, que a reconciliação e a reintegração só ocorrerão por desejo e ato de vontade da criatura. E aqui a criatura não é individual, ela tem que ser criativa, de todas as criaturas, colocadas em ação com e na vontade divina. Esta foi a biografia que eu utilizei para configurar essa apresentação. Basicamente, são todas as versões que já foram editadas no Tratado da Reintegração dos Seres. Por que há diferença entre algumas edições? Primeiro, porque há diferenças entre versões do próprio tratado. Há um tratado da Reintegração dos Seres que foi compilado por Saint-Martin e outros tratados compilados por outros discípulos de Pasqualin. E eles têm pequenas diferenças entre eles. E essas pequenas diferenças geram edições diferentes. Então, nós temos aqui todas as edições que foram utilizadas na apresentação desta pequena palestra. Aquela que é da AMORC é uma edição muito boa, é uma das melhores que nós temos. Então, quem quiser ler o tratado, pode começar por essa versão da AMORC, que é muito boa, dentre outras edições que também são muito boas. Eu acho que é isso que eu tenho a falar por esta noite, e eu fico aqui à disposição de todos que desejarem se manifestar a respeito do que foi dito. Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Então, estamos abertos, abrimos o chat aqui para quem quiser fazer perguntas e que façam através do chat, tá? Eu tenho aqui alguns agradecimentos a José Antônio de Freitas, Sérgio Zunino, boa noite, Frade Sorores, capítulo Rosa Cruz Americana, Paz Profunda, Romeu Batista, boa noite, Frade José Antônio, Frade Jesus Zunino, sejam bem-vindos, que é o Romeu é da Loja Campinas. Adelfo de Moura, parabéns, meu irmão, excelente apresentação, oportunidade de muito aprendizado, Paz Profunda. Marcelo Peretti, muito legal, obrigado pelos ensinamentos, Frater. André Grebin, boa noite, olha, sou estudante de Rosa Cruz e sempre muito atento aos encontros de outras lojas referentes ao rosacrucianismo, referente a esse conteúdo materialista, eu me sinto totalmente perdido, com todo respeito ao palestrante, que abordou maravilhosamente o conteúdo, mas objetivamente não consigo compreender o misticismo por trás disso. Acredito que seja algo que só iniciados no martinismo sejam capazes de compreender essa mensagem. Acho que você pode fazer um comentário que você fez inicialmente, né? Você tem que ler o tratado, depois de 10 anos, você tem que ler de novo. Ô, Frater André, não é com você, não, é com todos, viu? É realmente... Bom, Richard Biscazzi, boa noite, Fratres e Sorores, ao irmão Wagner, parabéns pela belíssima apresentação, muito profunda e inspiradora. A Epitada Martinista Campinas. O Richard, na verdade, é o nosso mestre da Epitada. Eduardo Belcorso, boa noite, gratidão, digno irmão Wagner, pela excelente explanação. Pronaus Limeira. Roberto Góes, boa noite.
José Antônio, brilhante palestra, meu estimado irmão, parabéns. Antônio de Freitas, é de uma loja maçônica. Osawa Santos, muito obrigado, Frater. Sua palestra trouxe muita luz a todos, paz profunda. Marcos Vinícius Campoy, boa noite a todos, agradeço pelo conhecimento transmitido. André Grebin, ele deu risada, acho que seja isso. Realmente, tem que ler, depois de 10 anos, ler de novo. Eurosvaldo, excelente palestra, paz profunda. Alexandre DJ, excelente palestra. Nelson, Frater, muito paz profunda aos fratres, irmãos e sorores. Ele é da Ipitada, Salvador, Bahia. Terezinha Milanês, gratidão, brilhante palestra, muito conhecimento compartilhado. José Gonzaga, boa noite, fratres sorores, gratidão. Renato Guadagnini, parabéns pela palestra da loja Sabedoria, da loja maçônica. Parabéns ao Frater Wagner pela palestra e agradeço os organizadores pelo convite. Gratidão e boa noite a todos, paz profunda. Marcelo Peretti, é do Pronaus Itapetininga. Matheus Pacheco, gostaria de saber se o livre-arbítrio... uma pergunta. Gostaria de saber se o livre-arbítrio é um mecanismo para nos aproximar do divino através de experiências como de Adão, de arrependimento e karma gerados de nossas atitudes. Responde já ou fica para depois? Responde, depois a gente continua. Olha, nós temos mais 26 mensagens aqui. A gente vai ter que fazer um corte em algum momento. E eu tentei fazer aquilo que você me pediu de ser rápido na minha palestra. Eu tentei. Não, foi bem, está tudo dentro, Wagner. Está dentro? Ok. Assim, se você puder responder essa pergunta... Respondo sim. Quer que eu repita ou não? Não é necessário. Eu acho que eu entendi o que o Frater perguntou. Bom, eu gostaria de primeiro responder ao Frater que disse que não entendeu nada. Eu vou dar o exemplo, Frater, do que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar o martinismo. Eu fiz parte da primeira turma no estado de São Paulo, lá na Epitada São Paulo. Eu saía de Campinas para ir para São Paulo, não tinha Epitada Campinas ainda, eu saí daqui para ir São Paulo para estudar martinismo. E eu fui lá fazer o grau associado 2 vezes por mês, e eu cheguei depois de 1 ano, eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Por que eu inventei de fazer isso? Eu saio de Campinas, pego a estrada, os conventículos lá eram de sexta-feira, era 3 horas de trânsito na Marginal para chegar na Brigadeiro, tinha que sair à tarde, furava o trabalho, enganava o chefe, ia para São Paulo, 3 horas de estrada. E no final do ano eu botava a mão na cabeça e falei, o que eu vim fazer aqui? Eu não entendo nada que esses caras falam. Entra por um ouvido, sai por isso, quando eu não dormia, né? Eu dava uma de Joãozinho lá e batia a cabeça no muro. Eu não entendia nada. Mas aí que está a chave. Se você persistir, especialmente no martinismo, eu digo martinismo porque o martinismo ele é baseado no tratado. Então, ele vai tratar isso de maneiras diferentes. Ele pega tudo isso que eu falei e ele vai falando aos poucos, com outras palavras, com outros conceitos. E chegou um momento que dá um estralo, ele dá um clique e fala, opa, isso aí eu entendi o que ele quis dizer. Isso aí eu entendi. Aí você consegue entender uma coisinha, você consegue entender outra coisinha, e no final, os 3 anos de conventículo, você consegue entender muita coisa. São 6 hoje? Parabéns para vocês, hein? Então, no final de 6 anos, você consegue entender um pouco mais do que é o tratado. Mas o tratado é uma obra que você tem que ler e você tem que interpretar com a sua própria visão, com o seu próprio nível de conhecimento. Então, não é uma obra que você pega, vai ler e vai entender. Não é isso, não se trata disso. Não é uma novela mexicana. É justamente o grande mote, o grande negócio, o grande barato de Pasquali, de Villermons e de Saint-Martin, o grande barato desses caras, era justamente isso. Você conseguir dar uma interpretação pessoal daquilo. É você conseguir tirar ensinamentos pessoais.
qual é o grande mote do martinismo? Eu falo de martinismo porque eu sou apaixonado pelo martinismo. Eu estudo isso, como já foi falado, desde 1980. Já vão bons anos. E eu passei por muitas escolas, mas nada se compara ao martinismo, nada se compara ao martinismo, nada. E o martinismo, ele produz para você condições de aplicar aquilo que você aprende. Então, esse é o grande mote do martinismo que eu recomendo para todos. O martinismo, ele te dá ferramentas para você aplicar tudo isso que é ensinado. Isso é bacana. Vamos falar sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é nada mais, nada menos do que a ferramenta da reintegração. Simplesmente. Se foi o livre-arbítrio que foi utilizado na queda, porque o Adão teve a opção entre os dedos da mão. Ele poderia escolher esses 3 dedos e escolheu esses outros 3. Ele usou do quê? Do livre-arbítrio. E o Criador não pôde fazer nada, porque uma das leis imutáveis que ele havia concedido era justamente dar aos seres secundários, aos seres emanados, o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é a ferramenta mais importante para nós caminharmos na direção da reintegração. Simplesmente isso. É dado a você as possibilidades. E aí, eu vou abrir um parêntese. Quando se está na floresta dos erros, você não é penalizado pelas faltas que você comete. Afinal de contas, você está na floresta dos erros. A partir do momento que você abandona a floresta dos erros e começa na senda do homem de desejo, você toma conhecimento de algumas leis e de alguns preceitos. E esses preceitos e essas leis não podem ser negadas. Elas não podem ser deixadas de lado, porque essas leis e esses preceitos, a partir do momento que você as conhece, você é obrigado a utilizá-las, a respeitá-las, e não a esquecê-las. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você passa a ter. Porque você começa a ser penalizado pelas faltas que você tem. Não mais por você estar na ignorância, mas por você estar já no conhecimento e persistir em seus erros. Então, respondendo a sua pergunta, Frata, sim, o livre-arbítrio é a mais importante ferramenta, porque é desta ferramenta que você vai evoluir, você vai dar um passo em direção à luz, e como dizia Saint-Martin, cada passo que você dá em direção à luz, você traz consigo a humanidade. E essa é o grande trabalho dos martinistas. Os martinistas não trabalham para salvar a humanidade, ele trabalha para que ele tenha mais conhecimento, para que ele tenha mais ferramentas e para que, com a evolução dele, a humanidade ande juntamente com ele. Bom, continuando aqui, temos agradecimentos da Sora Sônia, da Epitada Goiânia, da Maria Jesus, lá da Espanha, agradecendo o conteúdo, e tem uma outra pergunta. Michel Santos, resumindo, Deus sempre usa a misericórdia para resgatar um caído? Nem sempre. Não, nem sempre. Nem sempre. Ele dá a você ferramentas. Você cometeu um erro. Nós cometemos um erro. O Adão, né, cometeu um erro. Ele usou seu livre-arbítrio e ele se propiciou, né, a queda. Deus deu a ele ferramentas para que ele tivesse condições de conduzir a si mesmo e a humanidade para o caminho da reintegração. Mais do que isso, ele enviou o seu filho para que o homem tivesse o seu caminho mais claro e mais evidente. Não é? Então, ele já nos dá as ferramentas. A misericórdia é uma outra coisa. Ele já deu as ferramentas para que a gente possa conduzir a nossa própria reintegração. E ele mandou o seu próprio filho.
para nos conduzir a isso. Por isso que Yeshua, ele é ao mesmo tempo reconciliador, retificador e o grande arquiteto do universo, porque ele vai mudar o universo. É um conceito um pouco diferente daqueles que vocês veem geralmente por aí. Continuando aqui, Paulo Renato, do Pronaus Itapetininga, muito obrigado pela palestra, excelente. Lígia, parabéns pela excelente palestra e dedicado estudo. O estudo desse livro nos leva a querer sempre entender e estudar ainda mais sobre o martinismo. Vinícius Tertuliano, parabéns, irmão Wagner, gratidão por você compartilhar conhecimentos tão importantes. Paz profunda. Fátima Regina, Wagner, gratidão. Lisete, gratidão. José Antônio não está conseguindo abrir a câmera, mas é uma coisa sua aí. Arthur Luiz, gratidão, paz profunda. Eliana, parabéns. Maria de Lourdes, lá da loja Guarulhos, nossa amigona, aqui eu estou vendo ela na foto. Ela concordou com tudo que você falou, Wagner. Boa noite, que parabéns, bom, que bom, Wagner. Ela só concordava, só assertiva. Muito interessante e objetivo sua apresentação. Porém, cada vez mais nós no sentido de desatar os nós, né? São dados em nossa cabeça ao estudar esse livro tão difícil, mas importante. Aprendi um pouco mais, realmente. Abraço fraterno. Diego Silva pergunta: é correto atribuir a origem do pensamento martinezista aos gnósticos dos primeiros séculos? Diego, da Epitádia Martinista, São Paulo. Diego, para nós falarmos aqui de gnosticismo, nós vamos precisar de pelo menos mais 3 palestras. Pelo menos mais 3 palestras. Gnosticismo não é um tema fácil, não é um tema simples e é um tema controverso. Muita gente já morreu com essa história de gnosticismo, não é? Então, eu digo no passado, óbvio, né? Martinezismo tem gnosticismo? Depende. Você pensa alguns conceitos, você chega a conceitos gnósticos. O conceito martinista de incognoscível é um pensamento gnóstico. Mas o gnosticismo ele é tão diverso, ele é tão misturado, ele foi tão mal incompreendido, ele foi tão adocicado, ele foi tão amargurado que você não pode dizer e colocar no martinezismo ou no martinismo o rótulo de gnósticos. Não é por esse caminho. Você tem gnosticismo em tantas vertentes, até naqueles mais cristãos, eles têm uma pitada de gnosticismo, mas não são gnósticos, né? O pensamento da gnose, ela tem alguns aspectos que são bem diferentes daqueles do cristianismo primitivo. Não estou dizendo aqui do cristianismo religioso. Eu nunca falo do cristianismo religioso, porque o cristianismo religioso é de cada um de vocês. Por isso que a Rosa Cruz diz: Deus do meu coração e Deus da minha compreensão. Cada um tem o seu. Quando digo cristianismo, eu digo mais o cristianismo primitivo, lá de Orígenes, aquele pensamento. Então, Orígenes mesmo, que é um dos maiores pensadores cristãos, e ele foi taxado como gnóstico, quase foi morto. Então, não dá para a gente discutir esse tema de gnosticismo numa palestra só. Ele precisa ser melhor aberto, você tem que explicar melhor, tem que trazer Orígenes lá de trás, do Cardeal de Lyon, é uma coisa um pouco mais complicada. Tá? Continuando, Carlos Alberto Ferreira, que é o xará lá, ele é de Águas de Lindóia, parabéns e gratidão. André Grebin tem uma pergunta que eu já faço. Marco Maeb, gratidão pela excelente palestra. Alexandre, agora tem perguntas aqui. Olha, vou fazer o seguinte, nós vamos fazer mais 3 perguntas, tá? Aí, eu tenho 48 mensagens aqui para ler. Eu vou fazer assim, a gente grava todas as mensagens, as principais perguntas eu passo para você, depois, posteriormente, você responde e eu mando por e-mail para as pessoas, pode ser? Combinado. Então,
vamos ficar em 3 perguntas, porque senão aqui nós vamos embora, entendeu? Tá gostoso o bate-papo, mas daqui a pouco é amanhã. André Grebin. Essa concepção de Deus é próxima de Demiurgo, do gnosticismo cristão, outro gnosticismo, ou a do todo de Hermes Trismegisto? O conceito de Demiurgo, ele é bem gnóstico. Ele é bem gnóstico. O conceito de Demiurgo é uma das características do gnosticismo. Não vou conseguir responder a sua pergunta nos próximos 20 minutos. Eu vou me basear no ambiente que nós estamos, ok? No ambiente que nós estamos, no ambiente Rosa Cruz, martinista, que deve ser mais ou menos a média geral daqueles que estão aqui essa noite, não é. Ok? Não é. Então vamos continuar aqui. Quando Deus criou Adão, depois Eva, Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel e depois foi embora e casou-se. Ok, casou-se com quem? Se só existiam 4, Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel e ficaram só 3. Quem era a mulher de Caim? Casou de onde ela veio? Uma pergunta. Eu tenho que responder isso? Vamos deixar. Esse conceito é um conceito figurado, é um conceito simbólico. Você não pode ler o Tratado da Reintegração dos Seres de uma maneira simplista literal. digital. Literal. Você não pode ler. Por isso que eu comecei a palestra com um conceito desse. Eu comecei essa palestra exatamente falando isso. Orígenes já dizia, num texto bíblico, você pode ler o mesmo texto de 3 maneiras diferentes. Uma literal, outra espiritual, outra racional, e tem mais. Então, os conceitos que estão na Bíblia, os conceitos que estão no tratado, eles não são necessariamente conceitos exatamente como eles são apresentados. O conceito de Adão Cadimon, paraíso, isso tudo é simbólico. O nível do simbolismo, quem vai dizer, é o seu nível de conhecimento. É você, através dos seus estudos, que vai dizer, não, eu li e pelo meu nível de conhecimento, Adão estava lá no paraíso mesmo, tinha lá a cobrinha, tinha a maçã, tiraram uma costela lá. É isso que você entende? Legal, vai por esse caminho. Se você tiver um pouco mais de conhecimento, escutar um pouco mais de outras opiniões, um pouco mais da simbologia, você vai entender que não é bem assim. Né? Você vai entender que não pode ter uma geração a partir de um único casal. Fisicamente é impossível isso, se você for ser um pouco mais racional. Então, não leia, especialmente o tratado, de maneira literal. Você não vai chegar em lugar nenhum. Então, a penúltima pergunta aqui, tá? O fato de existir outros espíritos opositores que influenciaram Adão, é possível a existência de outras criações, até mesmo de outros criadores, já que eles já teriam experimentado o mal antes do homem? Se o mal foi criado pelo homem, da onde vêm os opositores? Na verdade, são 3 perguntas aqui. E quem seriam os patriarcas mencionados no último slide da palestra? Ok. Vamos, então, eu me ative nessa palestra exclusivamente naquilo que Martinez de Pasquali afirma em seu livro. Não dei a minha interpretação pessoal, não dei a minha pitada de tradução, não fiz nada. Eu peguei o texto dele, a média dos textos, as diversas traduções que tem do tratado em português, desde aquela da Amorque, de outras editoras, e tirei uma média. E dessa média, eu tirei a palestra do que Martinez de Pasquali falou, do que ele escreveu. Então, primeira coisa, como eu já afirmei, é um livro que não foi acabado. Não está acabado esse livro. Todo mundo sabe disso. E de qual interpretação você está dizendo? De qual tradução você quer que eu debata? É a de Saint-Martin? Né? É de algum outro pensamento? Por exemplo, eu vou citar um exemplo bem simples. Tem editores, autores e tradutores que têm 4, 5 edições no mesmo livro. A Madu tem umas 4 ou 5. De qual nós vamos discutir?
É difícil isso. Então, eu vou tentar explicar para você de uma maneira diferente daquela que Pasquali escreveu. Okay? Um pouco diferente. O Adão Cadimon, eu espero que você entenda a linguagem que eu vou explicar, porque eu não vou ter tempo para poder fazer aqui uma explicação um pouco mais profunda. Mas o Adão Cadimon é a somatória da faísca imortal que todos os seres humanos têm. Cada ser humano tem uma faísquinha. Se você juntar toda essa faísquinha, isso nós chamamos de Adão Cadimon. Então, você tinha lá um Adão Cadimon, que era o intermediário entre o Criador e o que vinha abaixo, as outras hostes angelicais dentro da cabala cristã. Em determinado momento, esse Adão Cadimon olhou para o Criador e falou assim: eu acho que eu tenho condições de fazer parte aí de vocês. Né? Aí já vai um outro conceito. O Criador é um só ou é mais de um? É outro conceito que eu também não vou me aprofundar. Mas o Adão estava lá, sentadinho em sua sefira chamada Ma'at, né? Estava sentadinho lá, bonitinho. Aí ele olhou para cima e falou assim: eu acho que eu tenho condições de... Eu falo toda a língua aí, eu traduzo para cá. Eu acho que eu posso fazer parte aí desse pedação aí de cima. Aí o Criador falou para ele assim: olha, falta algumas coisinhas para você ainda poder vir fazer parte do nosso grupo aqui em cima. Vamos fazer o seguinte, eu deixo por sua conta. Você quer fazer parte? Você vai ter que melhorar ainda algumas coisas. Aí o Adão Cadimon fez assim, ó. No que ele fez assim, ele usou do livre-arbítrio dele para ver o que tinha abaixo. Como quem diz, eu não estou confiando muito no que você falou, não. O que tem lá embaixo? E a hora que ele voltou para cá, ele já tinha caído. Já tinha caído. Então, o que aconteceu? Ele usou do livre-arbítrio dele e dizia assim, eu acho que eu vou encarar. E a hora que ele foi perceber, ele já tinha caído. Ele já estava na matéria. Só que, para que existisse a matéria, para que ele caísse, alguém teve que sair de onde estava e criar a matéria. E aí vem a história dos perversos. Então, quem teve que fazer a criação da matéria aqui, né, foram os perversos que tinham caído um pouco antes dele. Então, o Adão virou para trás e falou assim, olha, acho que eu vou, mas ele já tinha ido. Essa é a explicação mais simples que tem. E para que ele tenha essas experiências necessárias para que ele possa se reintegrar e para que ele chegue ao seu lugar aonde ele tinha de direito. E ele possa dizer lá, o chefe dele, ó, já tenho experiência que você disse que eu não tinha. O que é necessário? É necessário que ele acumule mais experiências do que ele tem. E para que isso fosse possível, ele se fragmentou em várias partes. Para que esse processo fosse mais diversificado e mais rápido. Se você pegar um espelho, se colocar na frente do espelho, você vai ter quantos reflexos de si mesmo? Um. Se você pegar esse espelho, quebrar ele no chão, você vai ter vários pedacinhos de espelho no chão. E se você se projetar na frente desses cacos, quantas imagens de si mesmo você vai ter? Quantos cacos do espelho tiverem no chão? Foi isso que aconteceu. Ele olhava na frente do espelho e ele era uno. Ele era o Adão Cadimon. E no momento que ele se precipitou à queda, ele virou um monte de caquinho. E são esses caquinhos, as experiências desses caquinhos somadas, que vão propiciar ele um dia retornar e dizer para o Criador, eu já tenho todas as experiências que eu deveria ter. Só que algumas experiências são necessárias que sejam aplicadas na matéria. Especialmente aquelas em que ele tem que praticar aquilo que está na mão dele. O bom intelecto e o mau intelecto. Ele tem que praticar isso. Ele tem que experimentar o que é o mau intelecto para ele saber o que é o bom intelecto. Para que, a partir do momento que ele tem essas experiências, ele fala, ele pense e ele haja segundo somente o bom intelecto.
Então, a historinha que conta o Tratado da Integração dos Seres, que todo mundo fala que é difícil, que é complicado, o resumo é esse. Só que tem muito mais detalhes, tem muito mais profundidade, tem muito mais substância do que essa historinha que eu coloquei aqui para vocês nesse momento. Entende? Então, você tem que estudar muitos anos, muitas outras culturas, muitos outros pensadores, para que você possa ter bagagem suficiente para abrir o tratado e entender que aquilo é uma forma de contar história, é uma forma de dizer da onde nós estávamos, por que nós estamos aqui e o que nós temos que fazer para voltar. Eu espero que eu tenha explicado para você. Última pergunta. Sobre Enoque ser o primeiro Hermes Trismegisto, houveram outros? Isso me confunde um pouco. Iniciei muito recentemente meus estudos e não encontrei muitas respostas acerca disso especificamente. Foge um pouco da palestra, nessa pergunta, mas... Não, mas eu respondo. Infelizmente, não acharam ainda a certidão de nascimento de Enoque. Se você... Eu vou dar um exemplo, bem idiota. Tem o History Channel. Conhece o History Channel? Conhece, né? Canal 80... Depende da operadora. Depende da operadora. History Channel. Assiste lá os antigos astronautas. Assiste aquilo. Eles dão para tudo que tem na Bíblia, para tudo que tem na tradição antiga, para tudo que existe de lenda, eles dão uma explicação de que aquilo eram seres de outros planetas que visitaram a humanidade no passado. Para tudo. E aí? Leia Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas. Leia 12º Planeta. De repente, essa é a verdade, nós não sabemos. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a história de Enoque, de Hermes Trismegisto, pode ser que existiram, mas pode ser que seja somatória de características de pensadores daquela época. Nós não temos certeza disso. Então, bater para você aqui, na frente de 100 pessoas que participaram dessa palestra, dizer, não, Enoque existiu, Hermes Trismegisto existiu, não vou fazer isso. Não vou fazer isso, porque existem tantas possibilidades e não é factível você bater o martelo. A compreensão quem tem que tirar é você mesmo. É por isso que você tem livre-arbítrio. Wagner, vamos para o encerramento. Ó. Só uma coisa, você acabou ganhando um amigo aqui. Sabe aquele frater que falou que não entendia nada, tal? Ele colocou aqui assim, ó, muito obrigado, frater, vou me afiliar a Tom, assim que possível. Isso. Quero compreender esse idioma, entre parênteses. Faça isso. Eu sou de uma outra geração da Tom, eu sou da geração ali de 3 anos, mas eu digo isso para vocês, eu falo isso abertamente, não escondo isso. A ordem que mais me trouxe conhecimento foi o martinismo. Eu não trabalhei só na Tom, trabalhei em outras ordens, trabalhei em outras vertentes martinistas e martinizistas, trabalho ainda hoje com outras vertentes martinistas e martinizistas, mas nada supera o ensinamento que a tradicional ordem martinista pode te dar ao longo de 6 anos. A Tom, ela é fantástica, ela é sensacional, os estudos que ela te proporciona são muito bem organizados, que você não vai encontrar em outras organizações. Se você for por esse caminho, eu tenho certeza que você vai ter muito conhecimento e o suficiente para que você, no final de 6 anos, abra um tratado da reintegração dos seres, abra um Homem de Desejo, abra o Livro Verde, e consiga entender o que Saint-Martin está falando, o que Pasquali está falando. Se for o caso, se você pegar um
o mistério do homem-deus, o que falou Jean-Baptiste Villemons, você vai trilhar um caminho muito interessante. Uma vez me falaram o seguinte, que eu acho que é bem legal, e eu não estou desmerecendo ninguém. Se você acha que você tem competência para conseguir conhecimentos através de conta-gotas, fique na morte, você vai ter conhecimento o resto da sua vida. Se você acha que você tem capacidade para adquirir conhecimento de balde, vai lá para a tradicional ordem martinista, que você vai conseguir isso. Agora você jogou pesado, hein? São duas ordens fantásticas. Uma vai te dar ensinamento por conta-gota o resto da sua vida. A outra vai te dar um balde de conhecimento em 6 anos. Qual que é melhor que a outra? Nenhuma é melhor que a outra, as duas são ótimas. É uma questão de saber se você quer ensinamento gota a gota o resto da sua vida ou se você quer um balde de ensinamento na tua cabeça em 6 anos. É o seu livre-arbítrio. Tá bom. Bom, vamos partir para o encerramento, Wagner. Agradecemos demais você ter compartilhado esses momentos com a gente. A gente conhece, a gente sabe do seu conhecimento do assunto. Muito obrigado mesmo. E Foi um prazer. eu queria só fazer uma lembrança, né, que nós temos aqui presentes hoje o venerável grande conselheiro da região SP3, o frater Tiago Omenezes Rojas, e o venerável mestre da loja Campinas, o frater José Luiz de Souza. E vamos para o encerramento, vamos para nossa prece. Seguindo aí as orientações do mestre Saint Martin, fechem os olhos e acompanhe-me em invocação. Deus do meu coração, sabes o quanto sou imperfeito, mas que é sincera a minha aspiração de me aperfeiçoar. Humildemente rogo que me inspires na senda do bem e que me eleves na compreensão de tuas leis. Ajuda-me a transcender os defeitos que ainda maculam a minha personalidade, a fim de me tornar tão puro quanto no momento em que minha alma emanou de ti. Concede-me a graça da regeneração do teu sopro espiritual e torna-me uma expressão viva de tua perfeição. Assim seja. Assim seja. Boa noite a todos, paz profunda.